Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Quem está chegando, olá. Bom dia, Alice. Tudo Bom bem? dia, Gustavo. Tudo, e você? Bem, também. Estamos aí, né? Vocês agora estão tendo que ligar as câmeras, né? Que bom, que bom que eu consigo enxergar vocês pelo menos, porque às vezes eu fico aqui falando sozinho, parece que eu estou falando sozinho. Dá aquela sensação de, meu Deus, será que tem alguém me ouvindo ou vendo mesmo? Vamos lá, deixa eu ver se o William vai ligar a câmera, hein? Câmera de Bárbara. Tá. Aqui na sala de vocês não tá acontecendo nada de ninguém de fora entrar, não, né? Ou tem acontecido isso? De pessoas fora da turma entrar na sala e fazer, né, bagunçar essas coisas? Não, né? Tá, porque nas outras turmas tem acontecido um pouco porque o pessoal manda o link da aula para outras pessoas, né? Aí entram com o nome dos alunos, eu não sei porque eu não estou vendo, então como é que eu vou saber, tá? Por exemplo, a pessoa entra com o seu nome, Alice Mendonça. Aí eu vou e aceito na sala porque tá o seu nome, então eu penso que é você que está entrando. Mas é uma outra pessoa e ela fica avacalhando as aulas. Tem acontecido bastante em outras turmas. Olá, Na Bárbara, bom nossa dia. sala nunca chegou a acontecer algo do tipo, não. Ai, que bom, é porque vocês não mandam os links, né, para pessoas que não fazem parte da turma, entendeu? Então acaba que mantém uma certa organização. Agora, em outras turmas está muito complicado porque eles mandam os links das aulas para outras pessoas que nem são da escola. Aí essas pessoas acabam avacalhando a aula, literalmente, entendeu? É tenso, mas bobagem. Deixa eu instalar uma outra coisinha aqui. Tudo bem, Bárbara? Que bom vê-la, quanto tempo. Beleza? Gente, eu tenho que olhar para cima porque o meu monitor é uma TV, na verdade, né? E fica muito grande em relação à minha posição aqui. Na verdade, eu posso até subir a cadeira um pouco, talvez. Não vou nem mexer, que senão eu vou virar para trás aqui e cair. Como eu já caí várias vezes em várias lives. Só que dessa vez está gravando legal, porque a câmera está aqui, então vai mostrar eu caindo, eu virando para trás. Então é melhor ficar quietinho, não me movimentar muito. Não posso, porque senão já viu, né? Isso vai pro YouTube da escola e já era. Brenda, deixa, enquanto isso o pessoal tá chegando, né, aquilo. E como é que tá, pessoal, a preparação aí para, né, essa loucura que a gente tá vivendo, enfim, a minha cabeça pelo menos tá meio estranha. Já desde julho tá meio assim, até julho eu tava bem, eu tava tranquilo, tava, né, indo aqui, indo ali. Depois de julho começou uma loucura, uma, meu Deus, o que que tá acontecendo? Onde eu tô? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer hoje? Que dia é hoje? Esqueci a data de aniversário do amigo meu que foi, acho que foi ontem, ó, tá vendo? Acho que foi ontem, nem data eu estou lembrando, não sei que dias são, eu só tô vivendo literalmente o momento, porque datas assim tá muito complicado. E como é que tá a preparação de vocês aí para essa prova do Enem que vai ser em. Estão conseguindo estudar sozinhos? É bom que vocês já peguem o ritmo das faculdades, das universidades que vocês vão, que vocês vão ter que estudar sozinho. Estão conseguindo levar tudo? Estão conseguindo fazer as coisas? Estão conseguindo estudar? Eu vejo que vocês são bem participativos nas atividades do colégio, né? Simulados que o colégio está oferecendo, essas atividades de preparação assim que são bacanas. Então eu vejo pelo grupo do WhatsApp que vocês são. Bom dia para quem chegou depois, tá, pessoal? A gente já está conversando. Bom dia, Murilo. A gente. Eu vejo que vocês são bem participativos lá, então acredito que vocês estão se preparando.
né, dentro do possível, mas estão se preparando, né? Então, eu espero que essa preparação aí renda bastante frutos para vocês lá na frente. E que é aquilo, né? Já vou voltar a falar a mesma coisa. É uma preparação para o ambiente universitário. Lá vocês vão estar por vocês mesmos, vocês vão ter que estudar muitas vezes sozinho. O professor vai chegar e vai falar: olha, não entendo nada disso, me colocaram aqui para dar aula disso, dessa disciplina, porque não tinha ninguém para dar aula, e vamos ver o que a gente faz. Aí joga alguma coisa na sua mão e você se vira. Aí ele tem que dar prova, dar trabalho, dar essas coisas, tudo, sim. Você faz, hora você tem que fazer, porque você precisa concluir o curso, então você tem que fazer. Não tem jeito. Então já é meio que uma preparação aí, eu brinco muitas vezes para que é meio que uma preparação para o ambiente universitário, que é pesado, tá? É bem pesado. Tomara que depois dessa pandemia, o pessoal, né, muito, não todos, tá? Mas alguns professores de lá de dentro mudem um pouco esse formato né, eu vou jogar o conteúdo e você se vira e estuda, tá? Então, pessoal, eu vou começar a aula, eu vou começar a compartilhar a tela. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar agora, deixa eu fechar esse arquivo aqui. Não precisa. A gente vai começar agora o estudo das reações, tá? Das reações químicas. Eu comecei fazendo o seguinte, né? Pensando numa sequência mais lógica aí para a gente chegar a um denominador comum. Então, primeiro a gente vai conhecer um pouquinho a classificação das reações, aqueles conceitos bem básicos mesmo, os iniciais bem básicos. Então, hoje a gente vai fazer algumas questões que envolvem a classificação das reações químicas. Eu vou falar, mas não vou chegar a ficar muito tempo ali em cima sobre o que é uma reação e etc. E depois também a gente vai fazer o balanceamento. Eu acho que é o primeiro ponto, acho que é a primeira parte importante, assim, quando a gente estuda as reações químicas, é justamente compreender essa questão do balanceamento das equações. Tá bom? Então, por quê? Porque quando a gente for para o próximo, vamos dizer assim, para a próxima etapa, que são os cálculos efetivamente, né? Relações mol, massa, volume, enfim. A gente precisa saber balancear. E muitas vezes o balanceamento ele leva em consideração o tipo de reação química que está acontecendo ali, tá? Então a gente vai ver algumas características hoje. Essa primeira questão aqui, ó, essa questão é uma questão da FUVEST. Ela trabalha com os conceitos de oxidação e redução de átomos de carbono, tá bom? Dentro de compostos orgânicos. Então é muito importante, por exemplo, quando você for fazer questões de química orgânica, especialmente, que você saiba calcular o NOx dos átomos de carbono presentes na estrutura do composto, tá? Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos é ótimo. Eu vou mostrar como que calcula o NOx de compostos, de átomos de carbono dentro de compostos orgânicos. É bem tranquilo, tá? E também vou mostrar outros tipos de informação. Antes de eu resolver essa questão aqui, eu vou começar a resolver uma outra, que são basicamente, ó, aqui é uma reação química, só que ela está sendo exibida com um outro formato, né? São moléculas orgânicas. Aqui o grupo M da molécula da hemoglobina, tá bom? Então perceba a estrutura, perceba o que está ligado, perceba que vai sofrer uma transformação, né, uma reação química. Portanto, ele vai se transformar em outros compostos, ele vai dando a cor de cada uma das substâncias, né, presentes, olha lá. E depois vai fazer algumas afirmações aqui que são bem legais. Eu vou fazer essa questão depois que eu passar das questões que tratam de classificação das reações. Eu acho que foi até o William que conversou comigo que ele tinha uma certa dificuldade nessa classificação das... Eu estou usando os nomes aqui, né? Porque a gente já tem uma intimidade, então não tenho por que ficar escondendo nada. Tinha uma certa dificuldade em diferenciar os tipos, né, de reações. Tá, pessoal? Existem três não, são ótimos. Nossa, está abrindo ainda. Existem... Deixa eu apagar isso.
Existem 4 tipos de reações, né? As reações de dupla troca, as reações inorgânicas, né? As reações inorgânicas, a gente tem a de análise não, perdão, síntese, né? Ou adição, são as classificações dela. Decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, essa daqui é muito importante saber a ordem de deslocamento, né, dos metais, eu vou mostrar depois, e dupla troca, né? São os 4 tipos aí de reações inorgânicas, então são as 4 classificações possíveis para as reações inorgânicas. É claro que isso são classificações gerais, tá bom, pessoal? Então, classificações que englobam uma série de reações. Então, quando eu falo reações de adição, eu posso estar falando, por exemplo, de uma reação que ela é de uma determinada substância que sofre uma reação e para ela sofrer essa reação, ela precisa ser queimada, né, para ela se transformar em outra, ela precisa sofrer uma combustão. Então, eu posso dizer o seguinte, que nessa reação em que essa substância necessita ser queimada para se transformar em outra, é uma reação de adição, né, porque ela está sintetizando um determinado composto, mas especificamente ela é uma reação de combustão, né? Porque está envolvendo a queima. Então, essas classificações, síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, dupla troca, são classificações gerais. Vocês têm que ficar atentos que dentro das classificações gerais, você pode ter, e você vai ter, subtipos de reações. Então, reações de oxidação, reações de redução, né? Oxirredução, na verdade, porque acontece simultâneo, reações de combustão, neutralização, tá? Então, tudo isso são, digamos assim, subcategorias ou subdivisões desses grupos maiores aqui de classificação das reações. As reações químicas, né, sejam elas orgânicas ou não, a gente sabe que elas sempre acontecem com substâncias chamadas de reagente, dando origem a substâncias chamadas de produto. Isso vocês já estão suficientemente, vocês sabem muito bem. Então, vamos lá. Relacione corretamente os termos, aqui uma questão de relação. Corretamente os termos, é de 2020 essa questão. Apresentados a seguir suas características ou definições, numerando a coluna 1 e a coluna 2, tá? Então, vamos começar com essa aqui, depois eu volto naquela ali, quando eu pegar os números de... fazer o balanceamento por NOx, que eu pretendo chegar no balanceamento por NOx. Então, vamos lá. Um óxido básico. Um óxido básico, obviamente, é um composto químico da classe dos óxidos, onde você tem um metal ou um ametal ligado a átomos de oxigênio, né? Então, a gente tem esse tipo de característica aqui para os óxidos, né? Seja um elemento metálico, seja um elemento ametálico ligado ao átomo de oxigênio em N quantidades, não sei, né? Assim como N quantidades do ametal e do metal também. Bom, um óxido básico, ele sempre vai reagir com água, né? Olha o nome. Os óxidos, eles reagem com água formando ácidos ou bases características. Então, quando o óxido é básico, a primeira dica é: óxidos básicos, eles são compostos normalmente formados por ametais com o oxigênio, né? Por quê? Desculpa. Ele é um composto metálico, né? Um átomo de um metal. Meu Deus do céu. É um metal mais o oxigênio. Esses óxidos básicos, eles, quando reagem com água, eles tendem a formar uma base do metal que está lá ligado com o oxigênio, tá? Então, todo óxido básico, ele vai reagir com água produzindo uma base, número 1. Quando eu falo
aqui em cima, ó, contém 2 tipos de cátions diferentes de H+. Isso daqui é normalmente um cátion diferente do H+, né? Que ele está querendo falar para você assim, ó, essa substância é diferente dos ácidos, né? Não tem, são cátions, são partículas diferentes das partículas que caracterizam os ácidos. Então, normalmente, quando a gente tem normalmente não, né? Quando a gente tem 2 tipos de cátions diferentes em um composto, a gente tem um sal duplo, né? Então, aqui, cadê? É o número 3. Um sal duplo, porque a gente vai ter cátions de 2 ou mais metais formando aquele sal, né? Vamos lá. Processo que envolve ácidos em uma solução aquosa. Aqui a gente vem para a teoria de Arrhenius, né? O ácido, quando em solução aquosa, sofre um processo chamado de ionização, certo? Tranquilo também, acredito que vocês já tenham consciência disso. Ocorre uma reação ácido-base, então aqui é clássica reação de neutralização. Aí aqui vem a classificação, ó, das reações. Um só reagente dá origem a 2 ou mais produtos. Esse tipo de reação, onde você tem um reagente dando origem... Opa! O reagente não pode ser simples, ele tem que ser composto. Dando origem a 2, né, ou mais produtos distintos, vamos dizer que eles separaram os grupos formantes ali, você tem uma reação de análise, né, ou decomposição, né, está decompondo a substância. Toda vez que você observa na equação química um reagente só, dando origem a 2 ou mais produtos, você tem uma reação de decomposição. Já na de síntese, ela é o contrário. Ela é uma reação em que você vai ter 2 ou mais reagentes dando origem a um único produto. Tá? Deixa eu apagar aqui. Borrachinha meio zoada. Não apaga direito. Apaga, mas ela podia ser mais ampla. Normalmente, né, os quadros meus viviam assim, tudo rabiscado. Então, vamos lá. Será que tem alguém esperando? Deixa eu ver se tem alguém esperando, pessoal. Não tem. Beleza. Então, um reagente dá origem a 2 ou mais análise, né, ou decomposição. A medida de concentração do OH3 ou mais é o pH, então aqui é o 4. Então, a gente fica aí com a alternativa 365, 214, letra C, né? Bem tranquilo. Tem alguma dúvida desses conceitos? Porque, tá vendo? Ela é bem conceitual. Eu gosto de tipo de questão assim, porque eu verifico se eu estou sabendo os conceitos. Então, eu sempre falei com vocês, é muito importante saber os conceitos, né? Porque eles vão embasar tudo que você vai fazer lá na frente. Então, você com base nesses conceitos, então sempre procure fazer essas questões conceituais, porque elas são importantes, né? Elas são importantes porque elas vão facilitar aí a nossa vida em relação a diversas situações. Então, olha só que interessante. Aqui vem uma classificação mais específica, o que eu estou falando, o que eu falei anteriormente. Você tem aquelas classificações gerais, né? Simples troca, dupla troca, análise, decomposição, e síntese, enfim. E você tem classificações mais específicas, tá? Então, perceba que nesse exercício aqui, ele já traz essas classificações mais específicas, tá? Então, vamos lá. Ele pede para classificar estas equações, então eu vou começar classificando pelas mais fáceis, tá? Procure aquelas reações que você conseguiria, de certa forma, classificar dentro do conjunto de classificações gerais. Então, quando tiver algum tipo de questão, que pode aparecer, né? Faz parte do conteúdo programático, então pode aparecer. Procure classificar aquelas que se encaixam no contexto geral, né? Dupla troca, simples troca. Será que eu consigo observar esse tipo de
comportamento aqui nas minhas reações, eu consigo observar em duas reações esse comportamento geral. Essas duas aqui, ó. Se vocês perceberem, elas suprem os critérios para as reações de síntese e decomposição. Olha só, a número 3, ela é uma clássica reação de decomposição, exatamente como está falando ali em cima na questão anterior, ó. Um reagente, então o carbonato de cálcio, quando aquecido, né, quando submetido a aquecimento, ele vai fornecer, ele vai produzir CaO, que é o óxido de cálcio, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, a gente tem aqui um reagente dando origem a 2 ou mais produtos. Então, aqui a gente tem uma reação de decomposição. A número 4, ela é uma reação que, se você reparar, ela é o contrário da número 3. Ela tem 2 reagentes e está formando um único produto. Toda vez que eu observo esse tipo de reação, se não houver uma classificação mais específica para ela, como no primeiro caso, entende? Como no primeiro caso, eu digo que essa reação aqui é uma reação de síntese. Mas também pode acontecer do seguinte, aqui em cima, se você reparar, ela supre também a característica de uma reação de síntese, certo? Então eu preciso verificar o seguinte, eu preciso verificar as minhas opções nesse caso. Por que que eu preciso verificar as minhas opções? Porque como é de marca X, eu vou por eliminação, mas claro, sempre pontuando os conceitos. Então perceba aqui, ó, no segundo exemplo, a gente tem uma clássica reação de neutralização, que também pode ser entendida como uma reação de dupla troca, tá? Mas aqui especificamente é uma neutralização, tá? Em cima e embaixo você tem o seguinte, se você reparar as opções, tem umas que ele começa com a síntese. Ó, a letra D classifica a primeira equação como síntese e a última como oxirredução. Bom, eu já sei que não é essa daqui, porque a terceira não é de neutralização, né? É a segunda que é neutralização. Como que eu vou saber, professor, se a reação, além dela ser de síntese, além dela ser de decomposição, se ela é um outro tipo? É só você saber os conceitos. O que é uma reação de neutralização? É uma reação, por exemplo, que acontece entre um ácido e uma base. Bom, aqui é uma reação onde estão se trocando, né? Se você reparar, o SO4 está aqui no produto. O SO4 ele está entrando no lugar do OH, né? E o K está entrando no lugar do H. Quer dizer, eles estão trocando de parceiros, mas ao mesmo tempo que está acontecendo essa troca, está acontecendo um processo mais específico, que é o processo de neutralização. Então, se você tiver uma questão de marca X, fica atento a isso. Quais as opções e tente classificar ali dentro, evidentemente, do que está sendo pedido nas opções. No primeiro caso, é uma reação de oxirredução. Ó. O NOx de substâncias simples é 0, e quando você observa aqui nos produtos, o oxigênio foi para -2 e o cálcio foi para +2, tá? Lembrando que, se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma aulinha de NOx, tá? Futuramente. Quando a gente, por exemplo, se vocês quiserem estudar eletroquímica em algum momento, aí eu gosto de trabalhar mais a questão do NOx na eletroquímica, né? Porque fica mais visível a situação. Mas é importante você saber, por exemplo, que essa é uma reação de oxirredução. Será que a de baixo é uma reação de oxirredução? Aqui é 0, NOx de substâncias simples é 0, aqui é +1 também, né? Opa! +1. Então, aqui é... Oh, caramba! Então, aqui é -3. Tá? Então, olha só. Também é uma reação de oxirredução, porque perceba que tanto o hidrogênio quanto o nitrogênio estão, né, sofrendo aí ganho e perda de elétrons. O mesmo acontece aqui em cima. Só que se eu for procurar essa opção, né, classificação mais específica, aqui seria uma de oxirredução. Se eu colocasse ela como síntese, beleza.
Eu chegaria na opção D, mas eu veria que a terceira não é. Então não pode ser síntese, ela tem que ser uma oxirredução, neutralização, decomposição e síntese. Se tivesse aqui no final oxirredução também, né, oxirredução e oxirredução, você também teria uma opção correta, né? Você teria uma opção correta. Então aqui a letra E, se você reparar, não tem nenhuma outra opção que supre essa classificação mostrada aí em cima. Então, em relação à classificação das substâncias, é importante entender alguns conceitos. No caso do número de oxidação, ele é importante, né? O NOx, o cálculo do NOx, ele é importante. Sim, pode fazer uma aula de NOx e eletroquímica. Tá, a gente faz então, depois que a gente terminar essa sequência de cálculos químicos, que vai durar mais a próxima e mais a outra aula, acredito eu, para a gente conseguir pegar todo o conceito, todos os cálculos estequiométricos básicos. Cálculos estequiométricos básicos, tá? Aqui a gente tem uma reação importante, que é a reação quer dizer, ele traz um contexto e pede para você classificar a reação que está acontecendo ali. Então, aqui, essa atividade, por exemplo, você teria que montar a equação. Então, ó, uma moeda de cobre sólido, em uma solução de nitrato de prata, então você tem que saber as fórmulas. AgNO3, aquoso. Observa-se a formação de um depósito de prata metálica, então eu tenho que saber que a prata metálica é isso, sobre a moeda. Beleza, então quer dizer que aqui formou AgNO3 mais Cu, o NOx do cobre aqui é 2. 2, isso mesmo. CuNO3. Deixa eu só apagar o 2 aqui. Mais um, nesse caso. São os NOx possíveis. A gente vai fazer uma aula e eu mostro para vocês os NOx possíveis do cobre, dos elementos mais comuns assim. Beleza? CuNO3. Se você reparar, aqui, você vai perceber o seguinte, que houve a troca entre o átomo de cobre e o átomo de prata, né? Um saiu e o outro entrou no lugar ali. Que tipo de reação acontece quando a gente tem uma substância simples, olha só que interessante, reagindo com uma substância composta, né? Por meio de quê? Do deslocamento de um dos elementos, né? De um dos constituintes do composto. Isso é a reação de deslocamento ou simples troca, né? Letra B. Para vocês fazerem as reações de deslocamento ou simples troca, quer ver? Aqui, ó, já está até aberto aqui para vocês. É importante que vocês saibam essa fila de reatividade aqui, ó. Que eu tô, é porque o Google tem esse negócio agora e fica ruim. Essa fila de reatividade é importante para você saber se a reação de deslocamento ela acontece ou não, porque nem toda reação de deslocamento ela acontece, né? Nem toda reação que respeita esta condição aqui, uma substância simples reagindo com uma substância composta, ela acontece. Por quê? Porque depende da ordem de reatividade do metal. Por exemplo, se aqui nessa substância aqui, ao invés de ser a prata, fosse o potássio, ou até mesmo o lítio, que é bem reativo, que fosse uma solução de KNO3, não iria deslocar, não iria acontecer deslocamento. Sabe por que não iria acontecer deslocamento? Porque pela ordem de reatividade, o potássio ele tem a maior eletropositividade. Então, em relação ao cobre, cadê o cobre? Que está aqui, ó. Isso significa que numa reação de deslocamento, o cobre dificilmente desloca o potássio, ou seja, dificilmente vai haver a retirada desse átomo daqui
e a formação desse composto de CuNO3. Então, isso é muito importante na hora que você está resolvendo questões, saber essa ordem de reatividade. Por quê? Porque você vai prever se a reação ocorre ou não. Muitas vezes você tem as opções e você não precisa nem fazer toda a reação. Você viu os elementos, consegue entender um pouquinho a ordem de reatividade, né? Lembrar da ordem de reatividade, você consegue responder a alternativa sem precisar, muitas vezes, montar a expressão da equação da... Nossa, está muito feio esse KNO3. É porque... Já sei. Bom? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então aqui fica bem fácil fazer mais uma e vou fazer de balanceamento. Ah, não. Vou voltar lá em cima. A GNO3, gente. Botei entre parênteses, mas não tem problema. Mas se você olha aqui, olha lá, o cobre tem uma maior reatividade com a prata, que é a prata, então ele desloca o átomo, o grupo prata do NO3 entrando no lugar. Então a reação acontece por esse motivo, tá? É bem importante saber isso. Essa daqui é uma reação também muito bacana, tá? Muito bacana. Por quê? Porque ela já trabalha com questões mais específicas. Então perceba o seguinte, perceba que aqui, ó, essa fórmula, cara, ela é muitas vezes uma pedra no seu caminho. Você sabe o que ela significa? Porque você vai falar assim, meu Deus do céu, que isso? F3O4? Da onde está saindo isso? Sabe o que é essa fórmula aqui? Ela representa o óxido de ferro. Esse é o nome mesmo. 2, 3. Ela é uma simplificação desse cara aqui, ó. Anotem aí, ó. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. FeO.Fe2O3, né? Que se eu simplificar vai ficar F3O4. Exatamente aquilo lá. Então é uma mistura, essa fórmula são dois compostos misturados em... Essa substância, né, óxido de ferro 2 e 3, é como se fossem dois compostos distintos formando uma única substância. Que compostos são esses? O óxido de ferro 2, em que o NOx do ferro é mais 2, e o óxido de ferro 3, em que o NOx de ferro é mais 3. Percebe? Então fica atento a isso, tá? Essa questão aqui, ó, se você reparar, o NOx do ferro é 0, toda substância simples tem NOx 0. O do oxigênio, oh meu Deus, o do oxigênio é menos 2 e do hidrogênio é mais 1. Aqui não é muito bom para escrever. Nota mental. Então, você percebe que aqui há uma reação de oxirredução, né? Nesse caso, porque ó, os NOx, eles vão variando. Aqui o NOx vai ficar 8/3, mas se você reparar, o ferro oxida, né, para formar esse composto aqui. Como que eu sei que uma substância oxidou? Quando o NOx dela muda do reagente para o produto. Aumenta, né, fica positivo. Então ela oxidou. Aquela substância oxidou. O hidrogênio, ó, quem mudou o NOx aqui? Foi o hidrogênio? Foi o oxigênio? Não, o oxigênio continua com os NOx menos 2. Então não houve modificação. Agora o hidrogênio saiu de mais 1 e foi para 0, diminuiu, reduziu. Então essa é uma reação de oxirredução. Por quê? O ferro oxidou para essas duas espécies aqui, né, que constituem o óxido de ferro 2,3, e o hidrogênio reduziu, porque ele saiu do NOx mais 1 para o 0. Tá? Lembrando que depois a gente pode fazer mais questões sobre número de oxidação, que é bem tranquilo. Ó, vou deixar essas outras para vocês fazerem, tá beleza? Essa daqui, ó, é muito bacana. Ela é recente também, de 2020, se não me engano.
Muito boa essa questão para resolver. Ela é muito boa mesmo. Muito. Façam ela, tentem fazer. Tentem tirar suas dúvidas dessa questão. Ó, vou deixar essa questão. Ela é muito, muito divertida mesmo para fazer. Essa questão, a 7, a 8 do ITA. O ITA adora esse tipo de questão aqui. Eu comecei a reparar isso, que eu fui vendo as questões deles em relação a isso. Tem muito desse tipo, ele vai te dando o fenômeno e você tem que imaginar a reação química acontecendo, escrever a reação. Muito gostoso também de fazer, porque você vai... Essas questões mais difíceis, eu sempre aconselho vocês a fazerem, por quê? Porque elas vão te levar para um pensamento além daquilo ali que normalmente você estuda, né? Que fica ali muito parado. Então, normalmente você pega o quê? Você tem uma reação química normalmente dada. Ele não te fala, a gente normalmente não fala, olha, essa substância aqui, quando ela aparece, ela é um sólido, ela precipita. Por que que a gente não fala na verdade? Porque a gente pensa o seguinte, bom, pelo menos eu penso dessa forma. Como a pessoa viu as questões das ligações, né, já tem uma carga de conceito muito grande, então provavelmente ela já está fazendo as associações com as coisas, se precipita, se dissolve, se não dissolve, enfim, se é um sólido, se é aquoso, sabe? Então, às vezes, eu pelo menos peco muito por isso, de pensar que talvez vocês já tenham esse conhecimento. Então, por isso que eu vou aconselhar vocês a fazerem essa questão. Por quê? Porque ela vai te dar a dica de algumas substâncias e vai mostrar características dessas substâncias, né? Estado físico, coloração. Então, isso é importante por quê? Porque quando você vê isso de novo em algum lugar, você já sabe quais são as características daquela substância, se aquela reação é possível ou não. Então, é muito legal fazer esse tipo de questão aqui, a questão 8, tá? Já a questão 9, questão 10, questão, essa daqui já tinha até lá em cima, né? Questão 12, 13, acho que são só essas aqui, eu botei o gabarito. Questão 13, olha só, são questões de balanceamento, né? Então, em relação à classificação, eu acho que é bem tranquilo, né? Basta você entender o conceito. Entenda o conceito que você consegue resolver a questão. Agora, em relação ao balanceamento, eu aconselho você... Tem várias técnicas de balanceamento, né? O balanceamento é o primeiro item importante dentro do estudo daqueles cálculos químicos que eu deixei lá como uma opção. Então, saber balancear é fundamental para tudo na química, tudo que você for fazer, é importantíssimo o balanceamento das equações. Nesse caso aqui, você tem uma expressão, por exemplo, é bem tranquilo. E você tem dois métodos. Eu vou aplicar os dois métodos e depois eu vou voltar lá naquela primeira questão, se der um tempo, espero que dê. Então, ó, são dois métodos mais importantes de balanceamento. O método por tentativas, em que você vai utilizando normalmente números inteiros, mas você pode usar fracionados, mas quando usar os fracionados eu vou ensinar um negocinho para você deixar tudo inteiro, porque é melhor, tá? Fica mais fácil o cálculo, os cálculos que a gente vai fazer. Então, o por tentativa e o por oxidação e redução. O por oxidação e redução, você precisa saber o NOx. Então, o que eu aconselho? Vem no Google, tabela de NOx dos elementos. Pode ser fixo ou NOx dos elementos. Pode ser NOx fixo. Olha só, você vai vir aqui, e procure aquela que melhor se encaixa. Deixa eu ver uma legal aqui. Essa aqui, por exemplo, tá bacana. Ó. Tem outras melhores? Tem, mas essa daqui tá bacana. Então, olha só. Tem alguma coisinha aqui me atrapalhando. Então, olha só. Metais alcalinos sempre tem NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos sempre tem NOx mais 2. Prata, o NOx é sempre mais 1. Zinco, sempre mais 2. Alumínio, sempre mais 3. Em substâncias compostas, é claro, porque o alumínio puro, a prata pura, o zinco puro, substâncias simples, o NOx é sempre 0. Enxofre,
halogênios. Então perceba o seguinte, perceba que quando eu vou trabalhar com a questão do balanceamento por oxidação e redução, eu preciso ter essa noção aqui de quais elementos têm o seu NOx fixo, ou sempre, invariável, independente do composto que ele se encontra. E quais aqueles que apresentarão NOx variável. Então, esses que têm o NOx variável, provavelmente são aquelas espécies que estão sofrendo esse processo de oxidação e redução dentro da minha reação química, tá? Claro, a depender da reação. Então, procurem aqui no Google, aqui não sei. Não, horrível isso. Procurem no Google, posso até procurar uma tabelinha completa, tá? Para vocês, bem encorpada. Posso até montar também, mas para montar demora um pouquinho, porque eu estou cheio de coisa para fazer. Tá? E aí vocês verifiquem quais aquelas que tem NOx fixo. Ó, esse daqui também é muito importante. Ânions, esse NOx de alguns ânions é muito importante, tá bom? Então ficar atento a isso, porque é um item fundamental na hora que você vai fazer o balanceamento por oxidação e redução. Nesse primeiro caso aqui, o balanceamento é por tentativa. Então, no por tentativa, a gente tem aquela famigerada regra do metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, eu tento começar sempre pelos metais, depois ametais, que são diferentes desses três, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente começa pelo potássio, que é o metal da minha equação. Eu percebo que tem 2 átomos de potássio nos produtos e 1 átomo de potássio nos reagentes. Logo, eu vou utilizar um valor inteiro que equilibre os dois lados. Esse valor ele sempre vai estar posicionado na frente da fórmula que eu quero equilibrar. Então, eu tenho 2 átomos de potássio nos reagentes, 2 átomos de potássio no produto. Agora eu venho ametais. Que ametais eu tenho aqui? Eu tenho o iodo, eu tenho o enxofre. Então vamos verificar qual a quantidade de iodo, qual a quantidade de enxofre nos reagentes e nos produtos e equilibrar essas duas quantidades. Então vamos lá. 2 átomos de iodo no reagente. Esse 2, lembrem que esse valor, ele... Rapaz, é muito ruim escrever aqui esse valor, ó, ele multiplica os 2 ou todos os elementos que estão ali na minha fórmula. Então, se eu tenho 2 potássio, eu tenho 2 átomos de iodo também. Então, eu tenho 2 átomos de iodo, logo o número, o coeficiente aqui é 1, né? É 1. Ok? Beleza. Bom, será que é a letra A? Será que é a letra A? Vamos ver. Não. Eu acho que não é. Então veja bem, ó. Vamos ver se os outros elementos estão equilibrados com esses 2 valores. Vamos ver. Se tiver, ok, é a letra A. Se não, tem algum pormenor. Enxofre tem 1 enxofre no reagente, 1 enxofre no produto. Ok. Hidrogênio tem 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Ok. Oxigênio tem 7 oxigênios nos reagentes e 5 oxigênios no produto. E agora? Quando tiver oxigênio, né? Quando tiver O2, O3 presente na sua reação, igual aqui, ó, por exemplo, eu aconselho, né? Eu gosto de usar números quebrados para o oxigênio, não para os outros elementos, para o oxigênio. Então, veja bem, vocês concordam comigo que se eu colocar 1/3 aqui, ó, 1/3 aqui, é como se eu Meu Deus do céu! É como se eu Eu não vou escrever mais aqui, não. Vou ter que usar o quadro mesmo. É como se eu transformasse esse 3 em 1. Vocês concordam comigo isso? Ó, se eu multiplicar isso daqui, se eu colocar o coeficiente de 1/3 aqui, 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então eu consigo transformar esse lado aqui em 5 átomos
e ambos os lados ficam equilibrados? Vocês conseguem enxergar isso? Então, para o oxigênio, eu gosto de usar números quebrados. Só que tem agora um porém. Não é bonito deixar esse número fracionado. Então, como é que eu faço para acabar com esse número fracionado aí? Eu vou multiplicar toda a minha equação por 3. Então, fica 6 no primeiro membro, 3 no segundo membro, perdão. 1 no segundo membro, 3 no terceiro membro, o iodo vai para 3 também, a água vai para 3 e aqui vai para 3, né? Então você percebe que os coeficientes não são 2 e 1, porque se eu deixar 2 e 1 não está balanceado. Quer dizer, tá, só que aqui fica um número fracionado e o que não é interessante. Então fica 6 e... cadê aqui? E 3. Tranquilo? Tá? Então, muita atenção. A tentativa, pessoal, o balanceamento por tentativa, ele é um balanceamento que você vai tentando valores que equilibram os dois lados. É o método mais sacana que existe. Nem todas as equações, isso daqui é por tentativa também, nem todas as equações você consegue balancear por tentativa. Tem algumas que fica insuportável você consegue. Na verdade, você consegue fazer tudo por tentativa. Só que em alguns casos você vai ficar ali um bom tempo fazendo esse processo até chegar à resposta. Então existem outros métodos. Você pode verificar, por exemplo, se a sua reação química, se na sua reação que você tem que balancear, ocorre oxidação e redução. Se acontecer oxidação e redução, você pode utilizar a técnica de balanceamento por oxidação e redução, que facilita bastante. Como que é essa técnica? Para eu fazer a técnica de balanceamento por oxirredução, eu faço o seguinte. Utilizo o NOx das minhas substâncias. Então, vou tentar terminar em 2 minutos. Vou lá na minha tabela de NOx fixo, procuro os elementos que têm NOx fixo nas minhas fórmulas. Então, o oxigênio é menos 2. Vocês já viram quantas vezes apareceu isso? O oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais 1. De novo. Eu não sei por que isso está aparecendo. Menos 2. Mais 1. Mais 1. São os NOx fixos. Então agora eu sei que o fósforo é um elemento que está com NOx variável. É simples. A soma dos NOx, se não forem compostos moléculas que têm carga, a soma do NOx é igual a 0. Em moléculas que têm carga, como o MnO4-, a soma do NOx tem que ser igual ao valor da carga, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Como as moléculas aqui não têm carga, são todas neutras, né? Então o NOx do fósforo aqui vai ser menos 3, por quê? 3 vezes mais 1 mais 3, então menos 3, 0. A carga da molécula é 0. Aqui você vai dar 4 vezes menos 2, que é o NOx de cada oxigênio, menos 8. Menos 8 mais 3, então aqui vai dar mais 5, né? Vai dar menos 5 ali, então para dar 0, aqui é mais 5. Então perceba que em uma mesma reação, o fósforo, ele reduziu e oxidou ao mesmo tempo. Beleza? Então, olha só. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a variação, quanto que variou do NOx na redução e quanto que variou do NOx na oxidação. Então, eu vou fazer tipo assim, ó, a gente chama normalmente de delta da oxidação. Então, quanto que variou o NOx da minha oxidação? Sempre em módulo, porque às vezes pode dar valor negativo, tá bom? Então, na minha oxidação, que é esse cara aqui, o NOx do fósforo estava 0 e foi para 5, então é 5 menos 0. Então, a variação dele é de 5 vezes, né?
O delta da redução, aí agora eu vou fazer a redução. Então, eu tenho, estava em 0, foi para menos 3 em módulo, né? Menos 3 menos 0. Então, aqui vai dar 3. Então, esses são os valores da variação do delta da oxidação e do delta da redução. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor da oxidação e o valor da redução e vou posicionar ele aqui nas minhas fórmulas. Como? Você vai colocar a variação da oxidação. Ó, você vai colocar a variação da oxidação na fórmula que reduziu. Então, eu vou pegar essa quantidade aqui 5 vezes. É da oxidação. Quem reduziu? Ah, reduziu foi o pH3. Então, quer dizer que o NOx dele... O NOx do pH3... O NOx não, perdão. O coeficiente vai ser 5. Por quê? Porque eu faço a inversão. Eu pego a variação da oxidação, transformo em coeficiente da redução. E faço o mesmo com a redução. Pego o 5, ó. Engraçado, quando eu pedi para apagar tudo, ele não apagou. O coeficiente da redução, isso mesmo, da oxidação, coloco na equação que reduziu e o coeficiente da redução na fórmula que oxidou. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai terminar a sua equação com tentativa. Fica mais fácil tentar depois. Aí a gente vai, eu já fiz aqui, vai ficar 2 e 12. Então, a soma dos coeficientes é 14, 19, 22, né? Letra D. Beleza? Tranquilo? Tranquilinho? Então, olha só, pessoal. Tinha outra lá em cima do carbono, mas eu posso passar do tempo e normalmente quando eu passo do tempo eles me derrubam da sala. Não sei por quê, eu sempre sou derrubado da sala. A gente continua, eu vou mandar essa lista para vocês. Se vocês quiserem uma explicação, o que eu estou fazendo? Eu montei um canalzinho lá no YouTube agora e basicamente eu estou aproveitando que minha câmera chegou e estou tentando produzir alguns vídeos de dúvida. Então, toda vez que eu recebo uma dúvida, eu produzo um vídeo, lanço lá no meu canal e mando o link para a pessoa que pediu a dúvida, para ela também compartilhar com outras, vai que essa dúvida seja de outras pessoas. Então, se vocês, eu vou mandar a lista agora, terminando aqui eu já vou entrar vou até entrar logo agora no WhatsApp e vou enviar a lista para vocês. Ela já está com a resolução, né, com o gabarito. Não tem por que ficar segurando o gabarito. E aí, o que eu vou falar com vocês? Ó, já até me derrubaram. Tiverem dúvida, me procure que eu faço vídeo, posto lá no canal e vocês vão lá e tiram as suas dúvidas, porque vai estar tudo bonitinho. Beleza? Eu vou sair da sala porque, ó, Tchau, já me derrubaram. Tchau. Então, fiquem à vontade. Vou enviar agora a lista lá para vocês.